Ora, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite e parabéns pela organização. Eu vou passar já à apresentação. Portanto, pediram-me para falar um bocadinho sobre a revascularização na fase aguda e do infarto agudo do miocárdio. Eu estendi a análise à fase aguda e à fase subaguda, portanto, à fase de recuperação no infarto agudo do miocárdio. E falar um bocadinho também sobre o doente com infarto agudo e com choque, porque o tema da revascularização completa e da revascularização incompleta, digamos assim, do vaso responsável pelo síndrome coronário agudo também é pertinente, e depois integrar aqui um bocadinho alguma informação sobre a avaliação funcional invasiva nestes contextos. O que é que nós sabemos? Sabemos que, de facto, os doentes com síndromes coronários agudos têm uma prevalência bastante alta de doença coronária multivaso. Os doentes que se apresentam com elevação de segmento ST são, nós sabemos disto, doentes geralmente mais jovens, e onde a doença coronária multivaso é um bocadinho menos prevalente, na ordem dos 40%. No infarto sem elevação de segmento ST, doentes geralmente um bocadinho mais idosos e com doença coronária multivaso mais prevalente. Hoje vamos incidir um bocadinho mais na discussão sobre este tipo de doentes, e também sabemos de estudos prévios, registros, nomeadamente, que de facto estes doentes, tendo doença coronária multivaso, têm um prognóstico pior. E quando falo de prognóstico, falo de mortalidade, ou seja, os doentes, por terem doença coronária multivaso, têm mais mortalidade. A questão que se põe é, será que nós podemos modificar isto? E modificar isto é tentar modificar exatamente o que nos preocupa primariamente, que é a mortalidade. De facto, a revascularização completa pode ser uma das hipóteses, a presença da doença coronária multivaso pode ser uma das causas, e de facto pode apresentar algumas vantagens. A prevenção de isquemia recorrente, de infartos e arritmias, e consequentemente poderíamos reduzir a mortalidade. A redução da área de risco, de miocárdio em risco, nós sabemos que está associada ao prognóstico dos doentes e, portanto, à mortalidade dos doentes. A melhoria da função ou uma ajuda na recuperação da função ventricular esquerda nos doentes que são acometidos de infarto agudo do miocárdio, por processos que nós também bem conhecemos. Desvantagens, quer da revascularização completa na fase aguda, quer durante o mesmo internamento ou durante o mesmo episódio de infarto agudo do miocárdio, os procedimentos são múltiplos e, se forem num único procedimento, são procedimentos mais longos. Vamos submeter os doentes a uma maior dose de contraste e maior dose de radiação. Os custos são naturalmente e necessariamente mais elevados, e depois também temos que pensar nas complicações relacionadas com os stents, se bem que com esta última geração de stents nós temos de facto umas taxas de restenose e umas taxas de trombose de stent bastante baixas, e portanto pode aqui haver de facto espaço para pensar que os resultados podem vir a ser melhorados. Foram desenhados recentemente uma série de estudos, nomeadamente no contexto do infarto agudo com elevação de segmento ST, estudos randomizados, portanto havia vários estudos observacionais no síndrome coronário agudo sem elevação de segmento ST, continuamos sem estudos randomizados apenas com estudos observacionais que eu não detalhei aqui, são muitos, são vários. O que nos importa mais, de facto, é a evidência de estudos randomizados, e estes são alguns dos estudos que foram feitos recentemente e que abordam diretamente esta questão. O PRAMI talvez seja o mais famoso, e depois, ultimamente, o DYNAMI e o COMPARE-ACUTE, que incluíram, além da revascularização completa, então a avaliação fisiológica, invasiva, hemodinâmica, das lesões não responsáveis ou não culprite pelo síndrome coronário agudo. Só para termos uma noção da dimensão dos estudos, que é importante percebermos isto, os três principais estudos são estes três, com um maior número de doentes e com estratégias diferentes. Eu não vou alongar muito sobre o tipo de estratégia, se o vaso é revascularizado no mesmo procedimento, se num procedimento estadiado ou num internamento até estadiado nos primeiros 30 a 45 dias, depende dos estudos. Eu penso que o resultado aí não é significativamente diferente, mas de facto os resultados destes estudos, e não vou apresentar um por um, mas o resultado, o balanço final aqui numa meta-análise, o que é que nós concluímos? Que de facto a revascularização multivaso nos estudos randomizados demonstrou que há uma diminuição dos endpoints primários, mas os endpoints primários que foram definidos foram todos endpoints, digamos assim, que não são hard endpoints, não são os endpoints duros. O maior contributo para este resultado é de facto a taxa de revascularização não urgente,
um endpoint que tem um valor menor, um valor relativo, diria eu, porque no que diz respeito à mortalidade, não há nenhuma evidência de que estejamos a conseguir melhorar os resultados, bem como a taxa de infarte, ou no caso de reinfarte, também não se observa uma melhoria significativa, talvez uma tendência para melhorar o resultado, mas que naturalmente tem que ser validada. Ainda assim, houve uma alteração já nas recomendações clínicas, nas guidelines. Até agora nós tínhamos como recomendação de classe 3 a revascularização completa, pelo menos no mesmo procedimento do infarto agudo do miocárdio. Essa a recomendação foi alterada para classe 2A, como já referiu a doutora Sílvia, e foi resultado principalmente dos resultados do estudo PRAMI, que foi de facto o estudo que testou a revascularização no mesmo procedimento. Portanto, abriu aqui um bocadinho a possibilidade para os doentes serem tratados, e eu diria que deveríamos limitar isto aos casos em que as lesões acessórias, digamos assim, as lesões não responsáveis pelo infarto, são relativamente simples e em que a primeira lesão correu muito bem, não houve complicação nenhuma e o doente está hemodinamicamente bem. Podemos pensar, de facto, por uma questão de poupança de recursos, fazer a intervenção no imediato, mas, de facto, em casos muito, muito pontuais, porque a preocupação relacionada com a intervenção no mesmo procedimento nos vasos não responsáveis, acho que não deve desaparecer de imediato. É uma preocupação que vinha da experiência de muitos anos e de dados de registros anteriores que, de facto, demonstravam que a intervenção multivaso no mesmo procedimento tinha piores resultados. Em relação ao choque cardiogénico, em 2012 era, de facto, o único contexto onde se admitia como possível a intervenção na doença multivaso no mesmo procedimento. Portanto, há aqui uma alteração do paradigma que importa registar, mas, de facto, também perceber-se que não pode ser ou não deve ser generalizado. Em relação à utilidade dos testes de avaliação hemodinâmica, os testes invasivos para a avaliação da fisiologia, do significado hemodinâmico das lesões, nós conhecemos os dados da utilidade da avaliação invasiva, nomeadamente a utilização do FFR. Sabemos que, principalmente nos casos de doença de estenoses moderadas a severas, e portanto estenoses que não são claramente severas ou críticas, digamos assim, a avaliação invasiva nos poupa algumas intervenções, porque de facto o grau de estenose, a avaliação angiográfica não é tudo, não nos dá os resultados todos, e estes dados que validaram a utilização do FFR, nomeadamente o FEM1 e o FEM2, são predominantemente de doentes com doença coronária estável, embora incluam já alguns doentes com síndrome coronário agudo sem elevação do segmento ST, e também sabemos que estes testes já estão validados na prática clínica e que são superiores, ou seja, que mostram superioridade à intervenção baseada na avaliação hemodinâmica em relação à intervenção baseada exclusivamente na avaliação angiográfica. Também sabemos que este teste, nomeadamente o FFR, pode ser utilizado no contexto do infarto agudo do miocárdio. É um estudo relativamente pequeno, mas de facto validou a utilização do FFR, a utilização do FFR no contexto do infarto agudo do miocárdio para avaliação das lesões não responsáveis pelo síndrome coronário agudo. Naturalmente que a lesão responsável pelo síndrome coronário agudo não pode ser avaliada porque, em primeiro, não tem racional, não tem lógica sequer, e de facto, e depois a outra questão é que a fisiologia está completamente alterada e a hiperemia nem sequer pode ser obtida no vaso afetado pelo infarto agudo do miocárdio. No entanto, pode ser utilizado na fase aguda na avaliação das lesões acessórias, digamos assim. Já sabemos todos o porquê que o FFR é hoje o gold standard da avaliação da doença coronária, porque contorna uma série de problemas que os outros testes, nomeadamente os testes não invasivos, apresentam. São geralmente a cintigrafia, que é o exame mais utilizado, e temos aqui um exemplo que nos demonstra que este doente só tinha isquemia na região lateral, ou infralateral, tinha lesões nos 3 vasos,
mas claro, a cintigrafia não tem esta capacidade porque nos dá uma imagem que é sempre uma imagem de comparação, precisa de uma referência, e o teste invasivo é um teste direto que avalia do coronário a coronário, ou pelo menos segmento a segmento, e que nos dá dados mais fidedignos. O outro teste que existe não invasivo é o IFR, que está comparado, portanto, com o IFFR, estão validados os cutoffs para a utilização do IFR. As diferenças entre os dois testes são exatamente estas. O IFFR precisa ou mede um gradiente de pressão em hiperemia, enquanto que o IFR mede um gradiente de repouso, ou seja, evitamos a necessidade de provocar hiperemia para medir, para avaliar a lesão. Aqui medimos uma pressão média, aqui medimos uma fração da pressão diastólica. A diástole é a altura do ciclo cardíaco com menor resistência microvascular e, portanto, a mais apropriada para a avaliação da fisiologia coronária. Os cutoffs, já sabemos, do FFR é 0,75, 0,80. Nos últimos estudos, o 0,80 foi o que foi definido, mas sabemos que há aqui uma zona um bocadinho cinzenta. O IFR é um valor único e é o 0,89. Naturalmente já sabemos que este teste, com a utilização da adenosina, tem algumas limitações, provoca desconforto torácico aos doentes, há sempre algum efeito lateral, embora menor, mas que é de registar. Demora um pouquinho mais de tempo, porque temos que fazer a perfusão da adenosina. Este é mais rápido. Depois, o facto deste ser relativamente mais simples pode-nos permitir que os operadores passem a interrogar um maior número de vasos com lesões intermédias, digamos assim. Temos, de facto, já 2 estudos que validam também a utilização deste teste em termos clínicos, ou seja, garantem-nos que a decisão baseada na avaliação hemodinâmica com o IFR é também superior em relação à angiografia. Foi o IFR Sweetheart e o Define Flare. Mais uma vez, estes estudos não incluíram doentes com síndrome coronária aguda com elevação de segmento ST, exceto o segundo, mas com uma fração de doentes muito baixa. Agora, de facto, é atrativo, digamos assim, pensar-se que na avaliação hemodinâmica, na fase aguda do infarto agudo do miocárdio, digamos assim, o IFR é ou pode oferecer vantagens. O evitar-se de dar adenosina num doente com infarto agudo do miocárdio tem a sua vantagem, e se pensarmos na intervenção multivase também, por exemplo, no doente com choque cardiogénico, naturalmente não vamos induzir hiperemia num doente com choque cardiogénico, e podemos admitir, pelo menos no campo teórico, a utilização do IFR para orientar uma revascularização multivaso num doente com choque cardiogénico. Estes são os 2 estudos. Vamos passar um bocadinho à frente. Pronto, sobre a utilização destes testes nos estudos que foram feitos recentemente para abordar a questão da doença multivaso, eles já foram utilizados em alguns destes estudos, nomeadamente nestes 3, no Compare Acute, no Dynamic e neste estudo aqui um bocadinho mais pequeno, de autor. Esperava-se que houvesse uma diminuição, digamos assim. Nós sabemos que a avaliação fisiológica está sempre associada a uma menor taxa de intervenção, e foi isso que aconteceu. De estudo para estudo há uma diminuição de 20% a 50% de reclassificação, digamos assim, das lesões que eram angiograficamente severas, mas que depois eram hemodinamicamente não significativas. A outra questão pertinente, mas na minha opinião de menor importância, é de facto o timing a utilizar-se para a revascularização completa. Já falei, já disse que o estudo mais significativo com a revascularização imediata foi este, portanto ela pode ser pensada, mas acho que ninguém a defende atualmente como norma. Havia a questão de facto, se decidir tratar a doença no imediato, se isso podia ter ou não diferença em relação ao tratar-se num segundo tempo. Sabemos que no infarto agudo do miocárdio o doente pode ter maior grau de vasoespasmo e que pode, digamos assim, levar os operadores a reclassificar lesões que porventura serão de grau intermédio em mais severas. Mas, de facto, a comparação dos estudos entre os que fizeram revascularização imediata e os da diferida, não houve uma diferença tão significativa na taxa de intervenção nos vasos não responsáveis por lesões.
Eu acho que podemos definir um bocadinho a intervenção com os dados atuais desta forma. No doente com infarto com supra-DST, podemos pensar na revascularização imediata nos casos, claramente, em que a isquémia persiste. Há situações, embora raras, em que a identificação do vaso responsável também não é fácil, ou podemos ter dois vasos a provocar o síndrome coronário agudo, é raro. No choque cardiogénico, já vamos ver, é outra das hipóteses que deve ser pensada, e claro, se tivermos um choque cardiogénico com sinais de isquemia persistente, alterações ST, etc., embora seja difícil avaliar isso no doente com choque cardiogénico, e por isso o teste funcional pode vir a ter alguma aplicação. Naturalmente tem que ser estudado essa questão. Se não, na maioria dos casos, nós podemos proceder a uma ICP da artéria responsável, e depois, nos casos em que os doentes têm lesões claramente severas e afetando território significativo ou placas com morfologia complexa, portanto, placas com alguns sinais de instabilidade, devem ser revascularizados. Os restantes doentes podem ser diferidos, as lesões devem ser estudadas e pode ser para um teste invasivo ou não, porque submeter um doente a um segundo procedimento invasivo e meramente diagnóstico é outra questão que também tem que se colocar, e se há casos em que o podemos fazer, a maioria dos casos, nós também o podemos dispensar. E depois a questão de se fazer no mesmo internamento ou após alta em 30 dias também deverá depender da complexidade e da gravidade das lesões. É importante referir que nós vamos ter agora um estudo que aborda a mesma questão, mas é um estudo mais potente, com maior número de doentes, e que finalmente o endpoint primário é um endpoint mais significativo, é a mortalidade cardiovascular e o infarto agudo do miocárdio, e portanto vai-nos trazer dados muito importantes. Só sobre a doença multivaso no choque cardiogénico. Bom, se já vimos a prevalência da doença multivaso no infarto sem supra e no com supra, no doente com choque ela é ainda maior, já sabemos disso. O primeiro estudo randomizado, o primeiro estudo que nos deu alguns dados sobre o tratamento do doente com choque foi o Shock Trial, que é um estudo já de 1999, todos nós recordamos deste estudo, que comparou a revascularização com a terapêutica médica, e sabemos que não foi para todos os doentes, mas que a revascularização para os doentes mais jovens podia estar associada a um melhor prognóstico quando comparada com a terapêutica médica, fosse ela revascularização cirúrgica ou percutânea, e recordar que neste estudo, nesta altura, 36% dos doentes que foram submetidos à revascularização fizeram revascularização cirúrgica e, portanto, necessariamente revascularização completa ou, pelo menos, mais completa. Já nos doentes com mais de 75 anos, os resultados foram negativos e com tendência até para pior resultado com as estratégias invasivas. Isto foi estudado e reestudado, fizeram subanálises e subestudos deste grande estudo randomizado, e uma das questões que sempre levantou polémica e interesse também foi de facto perceber-se que os doentes que eram submetidos a revascularização cirúrgica, portanto submetidos a uma revascularização completa, tinham, apesar de uma maior carga de doença coronária e um prognóstico, digamos assim, pior, porque de facto o tipo de revascularização não foi randomizado, ficava ao critério dos clínicos e dependia do doente. Apesar da teoricamente mais graves, os doentes que eram submetidos à revascularização acabavam por ter um prognóstico cirúrgica, um prognóstico idêntico aos doentes da revascularização percutânea. Portanto, daqui é que nasceu um bocadinho a ideia de que a revascularização completa podia ser mais útil ao doente com choque. Isto foi tanto aos 30 dias, como depois em follow-ups prolongados, a revascularização completa, depois em estudos de registro, em avaliações de registro, aqui um registro canadiano que avaliou exatamente isso. A revascularização completa estava associada, era um preditor independente de menor mortalidade, mas claro, quando se ia ver todos os doentes, ou no grupo dos doentes com revascularização completa, a maioria deles foi submetido a cirurgia de revascularização, e nessa altura a revascularização completa tem sempre maior prevalência. Mais recentemente começou-se a estudar os doentes com choque cardiogénico que eram submetidos apenas à intervenção coronária percutânea, portanto, excluindo os doentes que eram submetidos à revascularização cirúrgica, e essa é que é a realidade. A taxa de doentes revascularizados cirurgicamente em choque cardiogénico é hoje muito baixa, nós sabemos disso, também depende de país para país, e no caso dos doentes que eram submetidos a
revasculação percutânea, os dados não são exatamente assim, e os primeiros dados de revisão de registros e pequenos estudos observacionais que havia começaram a mostrar o contrário, que a intervenção num único vaso podia ter melhor prognóstico. Finalmente desenhou-se um estudo no choque cardiogénico. É naturalmente difícil desenhar-se e executar-se um estudo neste contexto, mas em doentes que fizeram exclusivamente angioplastia primária. E o que é que nós temos? Temos aqui uma alteração significativa naquilo que era a nossa forma de pensar, porque nós temos alteração na taxa de mortalidade. O endpoint primário era um combinado de mortalidade e terapêutica, ou necessidade terapêutica de substituição renal, pois há diferença estatisticamente significativa na mortalidade e, portanto, temos que pensar que na fase aguda do choque cardiogénico, digamos assim, pode ter mais lógica revascularizar-se apenas a artéria responsável, assim a gente a identifique, do que tentar fazer uma revascularização completa, muitas vezes em doentes com doença coronária bastante complexa. Portanto, a jeito de conclusão, percebemos que cerca de metade dos doentes com síndrome coronário agudo têm, de facto, doença coronária multivásica, que tem pior prognóstico no longo prazo. Os estudos randomizados até agora realizados não conseguiram mudar esta realidade, e era isso que se pretendia, também não podemos esquecer. Melhoraram, de facto, endpoints que são endpoints, digamos assim, secundários, embora definidos como primários, mas para nós sabemos clinicamente secundários. A revascularização das artérias não responsáveis, preferencialmente guiada por testes de isquemia, pode e deve ser considerada, mas depende das características do doente, da anatomia das lesões e das experiências dos centros. O IFR ainda não está validado neste contexto, mas pode ser uma alternativa ao IFFR e bastante mais prático para ser utilizado. E a revasculação percutânea do univaso, embora isto não tenha sido acautelado, digamos assim, na revisão última das guidelines do infarto do miocárdio, pode vir a ser uma futura revisão, porque os dados deste estudo são posteriores à publicação deste trial. E é tudo. Obrigado.